Fala galera, boa noite, como é que vocês estão? Mais uma vez aqui Thiago Garcia falando com vocês sobre mobilidade elétrica. E hoje vai ser uma live bem diferenciada, bem diferente mesmo. Por quê? Porque a ideia é eu não falar. Eu vou perguntar e vou deixar as minhas colegas mobilidade falar por mim. A primeira que já está entrando é a Milene Rios. E a segunda que eu vou convocá-la logo logo é a Renata. Oi, Milene, como é que você está? Boa noite, tudo bem, amigo? E você? Tudo ótimo, graças a Vou Deus. ajeitar Então, a galera já está aqui. entrando. Vou tentar chamar a Renata. Ela disse que teria uma pequena reunião, talvez ela vai tentar finalizar essa reunião antes, né? Mas, Tá? enquanto isso, a gente vai adiantando. Deixa eu mandar o convite aqui para ela enquanto isso, tá? Espera aí, convidando. Ok, mandei o convite para ela. Bem, vamos lá. Temos 11 pessoas. Essa live, para quem não sabe, vai ficar disponível no Instagram e também no YouTube. Eu tenho o hábito sempre de depois gravá-la e subir no YouTube para a galera. Como eu estava dizendo, Milene, a minha ideia da live hoje é perguntar e deixar você e a Renata falarem. Por quê? Eu tenho uma percepção. Opa, a Renata está chegando. Vamos deixar ela entrar aqui. Ela entrar, já continua o que acontece. Falou. Vai demorar um pouquinho, eu acho. Então, eu tenho uma percepção, não sei se você já observou isso, Milene, mas o meu público, pelo menos, 95% é masculino. Você já Tá. chegou a ver isso no seu público? Já avaliou? Já, meu público já é 40% feminino, que é uma baita conquista, né? Porque realmente falar Exatamente. de automóveis ainda é muito, né? E a gente vai especializando e tem que ficar tomando cuidado para não começar também a se distanciar dessa comunicação com o público feminino, né? Um Exato. exercício diário aí E a também. gente não pode ser demagogo. Ó, Renata, aí chegamos. Boa, Oi, boa noite, Yuri, prazer. Beleza? Prazer em conversar com você. prazer. Então, o que eu estava dizendo, Renata, que a ideia hoje é realmente trazer essa visão feminina do mundo automotivo, porque a gente não pode ser demagogo, mas homens e mulheres têm sim percepções diferentes, nem melhores nem piores, mas diferentes, né? E é isso que eu quero trazer, de diferente, né? A gente tem a nossa panelinha, que em geral são homens, e a Renata participa, mas a gente não deixa a Renata falar muito nas nossas lives, não, né, Renata? Não. Então, para começar, gostaria de que vocês se apresentassem. Primeiro, vamos começar pela Milene. Milene, por favor, se apresente para a galera. Bom, eu sou jornalista especializada na indústria automotiva. Eu vou perdendo as contas aí também, não vou entregando a minha idade, mas eu acho que eu tenho 16, 17 anos já nessa área. E exatamente 13 ou 14 eu trabalho no programa Autosport da TV Globo. Passei por grandes redações aí da indústria automotiva, né, da imprensa automotiva. Então, comecei minha carreira no portal Zap, quando ele tinha uma editoria de carros, tá, o Zap Autos, né? Depois eu fui trabalhar no Estadão, no Jornal do Carro, que é uma grande referência, uma grande escola, ali eu aprendi muito também. Fui para o G1 Carros, e depois fui para o programa Autosport, onde eu estou lá todo esse tempão. Trabalhei muitos anos no backstage, realmente na produção do programa, que é a pessoa que pensa nas pautas e faz o negócio acontecer ali nos bastidores. E recentemente fui convidada a também virar uma âncora do programa. Isso é uma coisa mais recente, né? Porque a televisão, graças a Deus, foi mudando bastante, a internet mudou muito a televisão e a gente que faz conteúdo na internet também ganhou um espaço na TV aberta, né? Então, hoje eu estou nessa dupla função, mas transpiro, respiro automóveis e trouxe essa paixão para minha família também.
A gente criou um perfil, eu criei um perfil Mamãe Acelerada, que na verdade é para contar o dia a dia. E aí a gente estava falando de ser homem ou mulher, né? Mas eu acho que é muito também de serem pessoas muito especialistas em carro e pessoas que conhecem o carro, o básico, né? A gente acaba com essa comunicação mais democrática também, atraindo um público de homens que não são tão entendedores, porque a gente também parte do princípio que todo homem tem que saber muito de carro e não sei o quê. Eu conheço muitas pessoas que me falam assim, eu não comento em fóruns e essas coisas porque eu tenho vergonha, mas as pessoas, porque o macho tem que saber de carro, né? Não existe isso. Então, eu acho que a gente está também de certa forma, contribuindo para essas pessoas que têm carro, precisam dele, querem se relacionar melhor com eles. E aí a mulher tem uma didática, tem uma forma, óbvio, esse cara tem que tirar uma série de preconceitos do caminho, mas a gente com muito conhecimento, porque o fato de ser mulher, e a Rê vai poder falar isso também, faz a gente estudar muito mais, porque se a gente errar nesse setor, a pedrada é muito mais forte, né, do que um parceiro, um colega, por exemplo, do sexo masculino. Para ele errar faz parte, para mim errar é porque eu devia estar lavando uma louça e não falando de carro. Então é bastante interessante assim acompanhar todo esse processo, né? E com muito conhecimento, com muito aprendizado, eu sempre usei esses pênaltis e esses obstáculos, na verdade, a meu favor para aprender ainda mais, para conseguir falar com ainda mais responsabilidade. Eu acho que é isso que todo mundo já acompanha meu trabalho há muito tempo, sabe que é um trabalho muito responsável, né? É um prazer estar Muito aqui, vai legal. ser um papo demais aí Nossa, com vocês. com certeza. E assim, eu adoro conversar principalmente com a Renata, porque, como você mesmo disse, o conhecimento ele é muito aprofundado. Eu vejo, inclusive, na própria Renata, um profissionalismo tão grande que ela nunca fala alguma coisa que ela não tenha certeza. E aí, no caso, eu já converso com a Renata há algum tempo, mas vou deixar ela também se apresentar. Mas eu sei que ela é exatamente do lado oposto, enquanto uma fala mais de automotivo, outra fala mais de automobilismo, né, Renata? Primeiro, boa noite, prazer estar aqui conversando com a Milene, com o Tiago novamente, né? O Tiago já é amigo de longas datas aí, mas eu, na verdade, eu vou pelos dois setores, Uhum. né? Tanto pelo automobilismo quanto pelo meio automotivo. Lógico que o automobilismo eu tenho muito mais tempo do que o automotivo, mas tudo começou, né? Minha trajetória também, sou jornalista, já atuo na área elétrica já há 10 anos. A minha principal categoria que eu falo é sobre a Fórmula E. Já fui a corridas fora do Brasil e tudo mais, né? As corridas aqui também do Brasil já fui nas duas. É, e eu acho que eu acho não, tenho certeza, né? O automobilismo é o laboratório, né, para os carros de rua, então não tem como eu não falar dos carros, né, dos carros elétricos. Então é muito bom ver esse crescimento dos elétricos, né, e ver como era há 10 anos atrás com a Fórmula E, como era 10 anos atrás aqui no Brasil, onde a gente nem se via falar de carro elétrico. Toda vez quando eu falava de carro elétrico, todo mundo dizia que isso aqui nunca ia chegar no Brasil e era bem complicado, mas eu digo que hoje tá bem melhor, né? Nessa questão assim. Lógico que tem os contras, né? Não tem como não ter os contras, mas no modo geral é muito bom ver esse crescimento, né? No geral, assim, dos carros elétricos, enfim. É um resumo do resumo, né? Minha vida profissional. Mas eu também escrevo para eu também escrevo para o Inside Visa, às vezes, né, sobre mobilidade, também para a revista Grid, eu sou colunista da Fórmula E também, uso aqui minhas redes para falar da Fórmula E também, categorias elétricas, mas de uma forma geral eu tenho falado mais hoje de carro elétrico, né, porque a Fórmula E acabou a temporada, eu quero retornar a falar da Fórmula E aqui, porque ainda está nessa intertemporada, tem pilotos que ainda estão mudando de equipes, outros estão saindo, então eu estou ainda diminuindo um pouco a Fórmula E, mas quero voltar muito, mas não só a Fórmula E, Extreme E, Moto E, enfim, tudo que é elétrico eu estou aí. Exatamente. Deixa eu só fazer uma pequena correção, que na verdade, assim, eu acho que eu me comuniquei errado. Não é que a Renata não fale do mundo automotivo, mas
o conhecimento dela do automobilismo, na minha opinião, ele é muito maior. Assim, então, eu gosto muito dos materiais da Renata. Ela tem uma qualidade de produção dos vídeos, ela gosta, mas realmente o que eu sei de Fórmula E que não é muito, mas o que eu aprendi foi graças a Renata, tanto a informação que ela passa quanto a paixão que ela transmite para nós. Então, assim, é só corrigindo o que eu falei, tá, Renata? Mas Ah, seu conteúdo tranquilo. realmente de carro é muito bom também, tá? E vamos começar então pela Fórmula E, que eu acho que é um caminho legal da gente trazer das pistas para as ruas, né? Podemos começar dessa forma, gente? Então, beleza. Quem quiser fazer pergunta, por favor, utilize o balãozinho aqui embaixo. Vamos começar, Milene. E qual que é a sua experiência hoje, saindo um pouco do automotivo para o automobilismo, e se você já está também trabalhando junto com a Fórmula E, qual que é a sua impressão em geral sobre isso? Eu comecei minha carreira cobrindo Stock Car e Fórmula 1, né? Então eu comecei no automobilismo e foi muito interessante porque eu fui entender mecanicamente dos carros de corrida. E hoje ter tido essa base no início foi muito importante para minha carreira para entender mecanicamente, por exemplo, quando eu faço um teste ou uma avaliação de um carro. Isso fez toda a diferença na minha trajetória. O automobilismo, de fato, como a Rê falou, ele anda muito próximo, né, dos carros de rua, eles servem como laboratório realmente para as montadoras. Óbvio, tem uma parte de marketing aí disso, mas tem uma parte muito real de como essas coisas acontecem. Então, eu acompanho de perto os dois universos e consigo realmente dizer para vocês, de fato, né? Por exemplo, eu estive na Fórmula E nas duas edições aqui no IPRI São Paulo, né? Fui até embaixadora nessa última edição aqui do IPRI São Legal. Paulo. E foi muito bacana porque a gente está conversando sempre com os brasileiros que estão na corrida, né? O Sérgio Sete Câmara, que inclusive foi comigo disputar a rally esses dias e amou. E o Lucas Legal. de Graça, que é um grande parceiro, é de muitos anos que a gente se conhece fazendo reportagens, porque ele está nesse projeto da eletrificação no automobilismo há muitos anos. Eu acho que é um dos pioneiros aí mundiais, né? Não só no nosso país. E a gente troca muito figurinha e ele estava comentando, por exemplo, esses sistemas de carga rápida, carregamento por indução também do carro, tudo está nascendo na Fórmula E. Então, é um processo de desenvolvimento muito rápido para que a gente chegue com essas tecnologias diretamente para os nossos carros, né? Como a Fórmula 1 por muito tempo fez esse trabalho nos carros a combustão, né? O próprio sistema CARES, que hoje qualquer carro mais básico elétrico já tem, né? Não exatamente como o da Fórmula 1, mas enfim, o conceito do CARES, né? De regeneração de energia para carregar a bateria, enfim, né? Coisa simples que a troca não sei se as pessoas sabem, mas a troca de o comando por borboleta que tem nos nossos carros hoje é uma comodidade que nasceu na Fórmula 1, enfim. Então, realmente, hoje os olhos estão mais voltados para a Fórmula E, porque a eletrificação, né, o mundo está voltado para esse tema. Então, é uma competição que tende a crescer muito em visibilidade, veio para o Brasil, né, uma tentativa de muitos anos, então teve no ano passado, teve no início desse ano e foi tanto sucesso que eles já anunciaram que vai ter mais uma etapa no Brasil no final do ano. Então, a gente já, que não tinha nenhuma etapa, passou a ter duas do calendário da Fórmula E aqui no Brasil. Então, é muito fantástico mesmo ver isso acontecendo e pertinho da gente, né? Eu convido a todas as pessoas para que vão conhecer, né? Sintam como que é diferente e tal, e toda a tecnologia que está por trás disso, que é fantástica, né? Exatamente. E aí, Renata, como você tem mais tempo de Fórmula E, o que você pode adiantar para o pessoal que a gente vai ter de diferença de março para dezembro? Porque são temporadas diferentes, né? O que vai mudar agora? A gente vai ter no carro freio hidráulico, né, com a novidade para o Gen 3, do 5 o Gen 3 Evolution. A gente ainda não sabe a questão se vai ser implementado a recarga rápida que a Milene estava falando, né? Porque Ainda a está em temporada 10 estava testando muito, ficou em fase de teste. Até perguntei para o Lucas, para o Serginho sobre essa questão. Para eles eram indiferentes, assim, se vai ter ou não a recarga rápida, mas eu também não sei se vai acontecer. A categoria ainda não falou se está confirmado, porque ainda são muitos testes, né?
Então, para que isso aconteça, realmente precisa ter muito teste. E eu estou ansiosa, porque eu gostaria muito que tivesse recarga rápida e que fosse testado aqui, mas eu acho que se realmente tiver a recarga rápida, eu acho que não vai ser aqui em São Paulo, né? Então o carro vai ficar o mais veloz. Ele tira, se eu não me falha a memória, 1,8 segundos. Eu sou péssima para decorar, minha gente, mas é mais ou menos isso aí. É um carro que é muito mais rápido do que um carro da Fórmula 1. A gente pensa que a Fórmula E é o carro mais rápido. Não é, é o carro da Fórmula E. E é isso, assim, a gente vê um carro com aerodinâmica muito, muito bacana, né? Vê muita disputa de campeonato, né? Então, a corrida da Fórmula E aqui no Brasil é uma das melhores, assim, é meu top 5 da temporada. Então é isso, assim. E torcer, falando só de carro, né? Mas torcer para que os brasileiros nessa temporada sejam muito bons, né? Que saiam daquele do final do pilotão. Então, espero que os brasileiros, essa temporada, na próxima aí, sejam bem melhores. Isso daí eu concordo com você. Essas últimas duas temporadas, infelizmente, o Lucas e o Sete não despontaram muito, né? A gente viu que eles se esforçaram bastante, não foi culpa deles, né? Mas vamos lá. Aí, voltando um pouquinho ao mundo feminino na questão dos automóveis, ainda falando de Fórmula E. Eu vejo cada vez mais a participação de mulheres na cobertura do evento, né? Como eu posso dizer, com excelência mesmo. Os principais comentários que eu vejo são, inclusive, de mulheres no paddock e tudo. E eu vejo também uma equipe feminina cada vez mais presente nos boxes, tá? O que vocês veem hoje referente às equipes, a posição feminina dentro das equipes, tanto na questão da engenharia, na organização e até talvez pilotos femininos para a Fórmula E? Vocês têm visto alguma mudança? A Fórmula E, ela é uma categoria disruptiva, né? Eu sei que é uma palavrinha que ficou na moda, mas de fato tem gente que usou ela para moda e tem gente que usou ela de fato, efetivamente, né? E a Fórmula E, ela se orgulha muito de ter, eu acho que é mais de 50% da organização é do sexo feminino. Então, de fato, ela trabalha muito essa questão não só da sustentabilidade, mas como da diversidade também. Tem muitas pessoas, tipo o chefe de pista, sabe? Essas coisas que são do sexo feminino. A gente entrevistou uma mulherada muito bacana que trabalha lá. Tem uma brasileira que é engenheira, a Laís, na Jaguar, no time da Jaguar. Então, imagina, olha só, ela saiu do Brasil, foi fazer uma escola técnica na Inglaterra, conseguiu um estágio na Jaguar, virou engenheira lá do time da Jaguar na Fórmula E e hoje vem visitar o Brasil para acompanhar a Fórmula E aqui. Então, assim, é fantástico, né? Como a gente tem até brasileira, tá vendo? Então, tem Sim. mulheres lá na Fórmula E, na engenharia, tem um brasileiro. A gente brinca que tem brasileiro em todo lugar, então tem brasileira também em todo lugar. Mas é uma categoria que, de fato, impulsiona muito. E eu te digo isso com muita propriedade, porque a minha agência tem uma agência de marketing automotivo, a Ford, Legal. que é uma agência só formada por mulheres. E nós fomos contratadas pela Fórmula E no ano passado, nesse ano, e vamos de novo em dezembro, para fazer toda a parte de divulgar, para ajudar na parte de mídia. E eles contrataram uma empresa só de mulheres, ou seja, isso realmente, que categoria de automobilismo ia chegar no Brasil, que é um país novo para eles, e dar essa carta, né, para falar assim, ó, eu vou nessa agência que só tem 4, que é formada por 4 mulheres. Obviamente a gente é um timaço, a gente dá preferência por mulheres, não é porque a gente não quer trabalhar com homem, pelo contrário, a gente quer abrir oportunidade que às vezes as mulheres não têm, mas a gente super entende também essa mistura de trabalho, de sexo e tal, mas é muito legal que a gente está conseguindo de fato abrir muitas portas. Então a Fórmula E é realmente assim, fora da caixa. Se a gente for pensar em qualquer, eu acho, categoria do automobilismo, eu conheço algumas de perto, e aí acho que a Rê pode falar com mais propriedade ainda, né? Me veio até uma pergunta, desculpa aí, Pode Tiago. falar. Você, pela Ciência Forte, vocês têm o balanço de quantos ingressos vendidos
por mulheres foram na Fórmula E? Vocês têm A esses gente dados? tem elas pegaram sim, porque é muito legal, porque tem muita mulher, inclusive, que vai, né, e se sente bem com a família. É um evento que também criou uma rede, por exemplo, tinha todos os lugares, lugar para sentar, com sombra, pensando em realmente ser um lugar acolhedor para o sexo feminino. Então, eles pensam tudo, assim, para vocês terem ideia, para que realmente atraiam as mulheres, né? Não só ali no trabalho, mas também como telespectadora. Eles têm um dado mundial que eu acho era muito interessante. Agora não me vem à cabeça, mas eu vou descobrir, vou passar para vocês depois, para vocês repassarem isso para frente. Mas a gente tinha dados muito interessantes da quantidade de mulheres, não só que trabalham, mas também que acompanham a Fórmula E. Você sabe uma coisa interessante? Que eu tive uma reunião sexta-feira na ABB. A ABB é a patrocinadora mãe, né, da Sim. Fórmula E. E o que eles falaram, que eu achei bem interessante, é que a corrida é uma parte do evento e que a Fórmula E e a BB eles buscam cada vez mais relevância para a Fan Village, né? Para o ambiente em torno da prova e não simplesmente centrado na prova. E eu percebi esse ano em São Paulo, lógico, né? Que a Fan Village foi muito mais bem trabalhada, estava muito mais agradável, você tinha disponibilidade de comida, atividades. Então, assim, a corrida foi um pequeno pedaço do evento que foi o dia inteiro. Mas uma coisa que eles perceberam que precisam trabalhar melhor é na comunicação das pessoas, porque a maior parte das pessoas não sabia nem que tinha um show depois do evento. E aí muita gente foi embora depois da corrida, né? Mas é interessante essa parte exatamente de criar um clima, né? Um ambiente agradável para todo mundo, principalmente para a família, né? Sim, e a Fórmula E já trabalha isso ó, desde a primeira temporada, porque as corridas que eu já fui fora do Brasil, eu acompanhei o G1, o Gen 2 e agora o Gen 3. Então, Uhum. tudo isso é feito há bastante tempo, né? Então, se você vê outras categorias, o EC, agora a Stock Car, que foi para Belo Horizonte, ter um festival, né? Ter atrações fora do que é o automobilismo só. Então, isso a Fórmula E já faz há bastante tempo. Então, para mim, eu meio que já estava meio que acostumada já com todo esse evento. Eu não, nas vezes que eu fui fora do Brasil, eu não aproveitei tanto Fan Village e tudo mais, porque eu estava focada realmente em trabalhar para a corrida, mas eu pude ver Chile, foi muito bem organizado, foi a última corrida antes da pandemia, né, que teve, e foi muito, muito legal. E se todo mundo questionar, mas é tudo muito longe, mas é assim mesmo, corrida de rua Uhum. é tudo muito longe, não tem como não ser, né, porque por conta justamente da atração e corrida, mas é bem interessante mesmo. E eu percebo, não só para o público, mas quem trabalha e quem curte, quem é fã da Fórmula E, eu percebo que são muitas meninas, né, muitas mulheres que gostam Sim. da Fórmula E. Isso é bem interessante, assim, de perceber isso, né? A gente vê o crescimento das mulheres em outras categorias, mas na Fórmula é impressionante, assim, como a mulher, como as meninas, né? Tanto as adolescentes e as mais velhas gostam realmente da Fórmula E, né? Não pensam só, eu gosto de automobilismo porque tem barulho de motor. Não, eles gostam porque tem atratividade, tem corrida, tem várias ultrapassagens, a Fórmula E é muito disputada, né? Então, isso é bem interessante. É isso que eu ia perguntar. Uma coisa de bastidor que é legal contar para vocês, Hum, a gente via que os pilotos são muito acessíveis, né? Então, uhum. assim, e aí isso é enraizado na Fórmula E. Eles fazem circuito de rua para que o público se sinta o mais próximo possível da competição. Os pilotos são muito mais acessíveis porque eles querem realmente que o público chegue perto disso. A gente ficava hospedado no Holiday Inn para correr lá Uhum. dentro do AMB e todos os pilotos se hospedam no mesmo hotel, ou seja, eles transitam a pé nesse caminho. Então você vai circulando por ali, você vai encontrando os pilotos, né? Então super bacana, assim.
é realmente uma categoria que ela quer abraçar e quer ser abraçada, assim, pelo público. Então, tem tudo para dar certo, só precisa cair no gosto das pessoas, né, de entenderem o quanto a corrida é rápida, os carros são rápidos, são de mega geração, aquela reta lá, aqui é uma das retas de mais velocidade do calendário do ano inteiro, que é a nosso Sambódromo, né, a Avenida do Sambódromo. Então, realmente é muito, muito bacana. Se as pessoas não conhecem ainda, fica o nosso convite aqui para conhecer, né? Para que eles realmente entendam como, de fato, ela é mais acolhedora. Sim, de fato, eu gostei muito da oportunidade, estou bem ansioso para chegar dezembro, para minha terceira EPRIC São Paulo. Aí voltando à questão da equipe feminina, temos engenheiras, temos chefes de equipe também, né? Chefes de pista, não foi isso que você Sim, falou, Milene? isso tem. E pilotos femininos. Quando que nós veremos pilotos femininos? A Renata uma vez acho que falou que já teve uma mulher que competiu na Fórmula E, foi isso, Renata? Rapaz, eu estava tentando me lembrar os nomes das pilotos. Espera aí, eu vou e volto. Tá bom. Mas Eu acho que é o mas, seguinte, existe um movimento, eu não sei se está todo mundo acompanhando, muito grande da FIA mesmo, né? A hora que a FIA colocou a mão nisso, as coisas começaram a andar, que é o projeto FIA Girls on Track, que é justamente, né, garotas na pista. E é um projeto interessantíssimo, porque ele quer justamente colocar mais mulheres no automobilismo. E a gente não está falando só de ser uma piloto, né, de ser, mas realmente em toda a atmosfera da corrida, que envolve chefe de equipe, a engenharia, as mecânicas, as fotógrafas, as repórteres, o pessoal de marketing, o pessoal de evento, porque é todo um ecossistema, né, para você ter uma categoria. E a gente, essa minha agência forte também, justamente por ser uma agência que levanta essa bandeira, também cuida de parte desses eventos do FIA Girls on Track no Brasil. E vale dizer aí que a gente tem conseguido, junto com a CFA, né, que a CFA é que manda nisso, que é a Comissão Feminina de Automobilismo, que foi criada pela CBA. Hoje ela é regida, tipo, a presidente é a Bia Figueiredo, que é a nossa piloto de maior expressividade, né, não só no Brasil, como mundialmente, e está arrebentando aí na Copa Truck, não sei quem acompanha aí a Bia, que é fantástica, um ser humano fantástico também. E ela tem aberto muitas portas, então a gente tem a Antonella Bassani ganhando tudo ali na Porsche Cup, a gente tem as meninas na Fórmula 4, a gente tem meninas na Copa HB20, a gente tem, e todas subindo no pódio. Então é muito interessante porque eles têm seletivas e começam a incentivar essas meninas. Tem um programa da própria Ferrari, né, que tem na Fórmula 1, que a Aurela, que é uma brasileira, né? Só que ela nasceu aqui, mas acabou vivendo um pouco fora do país, mas enfim, é brasileira, nasceu aqui, conquistou essa vaga e está fazendo essa academia de pilotas para a Ferrari. Então, assim, a gente tem, impressionante como o Brasil é um grande potencial aí entre as mulheres pilotos e a gente tem elas no rally. A gente tem elas, é muito bacana, assim. Eu sou muito fãzaça desse projeto, porque eu estou vendo de fato muitos frutos serem gerados. Crianças, meninas pequenas que eram únicas no kart, a gente começou a unir elas para que elas ganhem força, porque essa coisa cria um movimento, elas se sim. apoiam de um jeito que você não vê entre os meninos, muito louco, porque falam dessa rivalidade feminina, mas quando a gente está num ambiente tão hostil como esse, a gente se une muito. Por exemplo, nós, jornalistas do setor automotivo, a gente é muito fechado. Oi, acho que deu uma congelada na Milene. Peraí. O meu? Mas eu lembrei dos nomes. Ah, Simona, tem é, alguém falando a Simona. isso, a Simona falou aqui, né? Quem que são os nomes, Renato, que você descobriu? É que não está saindo o seu áudio. Viu? Eu fechei a câmera para poder lembrar o nome, porque às vezes me dá um branco mesmo. Mas Catarine Legge e a Michela Cerruti, elas foram pilotos na primeira temporada, acho que foram as 3 corridas só. Elas na Fórmula E não teve um protagonismo, mas também elas também não estavam em equipes tão boas assim. E a Simona de Silvestre, que foi até a temporada passada como piloto de teste da Porsche, né?
A Simona de Silvestre, ela conseguiu até marcar pontos já. Ela foi a melhor piloto ou pilota mulher na categoria. Ela ficou lá entre os 10º, nona posição quando ela competia. E foram essas. Mas até agora a Fórmula E não se tem, né, pilotas no grid principal. Foi até a temporada retrasada, mais ou menos, se tinha mulheres fazendo os testes de novatos, né? São pilotos que nunca andaram na Fórmula E, testarem. A Jamie Chadwick também já andou no carro da Fórmula E, por exemplo. E, enfim, eu sinto realmente a falta de pilotos, né? Mulheres no grid, mas fica aí no aguardo, né? Eu gostaria muito de ter mais mulheres. Tem uma categoria que eu gosto muito de acompanhar, que eu acredito que ela encontrou o equilíbrio perfeito para mim, que é a Extreme E, que é a Rally, né? E ali você tem sempre em duplas um homem e uma mulher, pelo menos foi nas últimas provas que eu assisti dessa forma. Então você tem o mesmo veículo dividido pelo homem e pela mulher e fazendo o mesmo circuito em baterias, é, uma bateria com 4 carros, depois tem também, eu acho que o mano a mano ali. Então eu achei bem interessante esse modelo que a Extreme E encontrou. Mas é uma prova completamente diferente da Fórmula E, que permite fazer essa divisão de equipe também, né? Até porque as mulheres navegadoras são fantásticas, assim. Hoje eu cubro o Sim. rally da Mitsubishi Cup, que é o maior rally monomarca, eu acho, né, cross country do mundo, que é o rally de velocidade. E entre sempre as melhores navegadoras, assim, eu te digo que 70% é do sexo feminino, então elas mandam muito bem no rally também, como piloto ou como navegadora. E por isso que a turma do rally já está acostumada, né, com esse ambiente onde mulher e homem convivem dentro do carro, com o piloto navegador ou vice-versa, e por isso que foi natural, né, que o Uhum. rally elétrico também levasse isso, já que essa eletrificação vem com uma pegada de moderno, né? De novo, de vamos fazer diferente. Então, era natural que isso acontecesse. Mas no É. rally, ó, a Mitsubishi Cup é a competição nacional com mais mulheres no grid. Porque a gente tem muitas, mas muitas, muitas navegadoras, mas muitas mesmo. É. Então é disparado a competição com mais mulheres. A arrancada, tá vendo? Que é um esporte a motor aqui no Brasil ainda que é pouco difundido da forma correta, porque lá fora, nos Estados Unidos, é um grande evento, né? Ainda tem gente que tenta marginalizar, mas é um esporte a motor como qualquer outro, né? Ela é Feito uma numa paixão pista, com nacional, a arrancada regras. lá. Não, meu marido é piloto de arrancada, então aqui eu sou fã de Que massa. carteirinha. E na arrancada tem uma quantidade de mulheres impressionante, naturalmente, sem nenhum apoio, sem nenhuma visibilidade, sem nenhum. Tem até a vovó Racing, uma É avó que corre mesmo? numa Brasília maravilhosa, até procurem aí a vovó Racing. Então, assim, é muito legal de vocês imaginarem o quanto de mulheres estão aí, só que elas estão apagadas às vezes, ou estão em categorias que estão apagadas também, né? Tem isso, a gente está focando muito nesses grandes eventos, mas para elas chegarem nessas categorias topo de linha, elas estão ali angariando, ali comendo arroz com o feijãozinho delas e fazendo muito bem o trabalho, porque se vocês forem acompanhar, eu acho que todas as competições nacionais hoje tem pelo menos uma mulher em uma das categorias disputando bonito, assim, pelo título ou disputando pódio, e a gente deveria torcer por elas, assim, dar um apoio, porque essa mulherada é que nem nossos atletas olímpicos, paralímpicos, que a gente precisa ficar Sim. incentivando e dar uma força para que eles sejam vistos, para que aí sim eles, entendeu? Eles consigam espaço, patrocínio, para que realmente consigam fazer seu talento valer, né? Aliás, assim, Renata, eu tive o prazer de conhecer uma piloto amiga sua no Eprix desse ano, a Natália, né? Como que Ela ela tá, está se saindo? ela tá até aqui vendo, tá Ah, legal. conversando com a gente também. Brazilian Grit, é ela que tá aí. É, mas antes de falar da Natália, não tem só a Extreme E que tem Uhum. pilotas, né? Na Moto E tem uma pilota que é a Maria Herrera, é a única mulher na Moto E. E tem uma categoria que é bem curiosa,
que iniciou esse ano, que é chamada E1 Series, que é a categoria de barco elétrico. Então, essa Legal. categoria de barco elétrico tem uma equipe brasileira, né? Eu acho que é a única equipe brasileira no mundo nessa categoria, e é também dividido grid meio a meio. Então, a categoria também já iniciou igual a Extreme E, que na verdade, minha gente, ó, todas essas categorias elétricas, você vê assim, é a questão das mulheres, quem está no fundo delas é o Alejandro Agag, né, que é o fundador da Fórmula E, o fundador da Extreme E, também é o fundador lá da Euro Series, então é muito legal ver isso nele, né? Tendo ter isso, né? Colocar as mulheres também nessa vanguarda e nesse protagonismo, né? É uma De, missão que ele de tem, né? elétrico. É uma missão. Isso é muito legal nele, assim, sabe? Legal. Então, quer dizer que a Natália está assistindo a Brazilian Beat, foi ela que fez a lição de casa falando da Simona, hein? Não, ela já falou, ela deu toda a letra aqui, já ajudou a nossa universitária aqui. Quando falhar, ela já entra em ação, já convida ela também. Vamos marcar então uma live com ela, Renata. É aí, ó, super participativo. Isso aí. A Natália, ela participou de uma competição internacional, né? Só de mulheres, de carro de turismo. Ela chegou até a semifinal, ela foi muito bem reconhecida lá, todo mundo elogiou a Natália, né? Porque ela foi super bem. E ela até já também fez um teste com carro elétrico lá. Acho que a Natália, se puder botar aí, que eu não decoro absolutamente nada. Então é mais fácil ela colocar aqui. Mas, enfim, é uma pilota que está tentando aí uma vaguinha, quem sabe, aí no automobilismo nacional também, né, Nath? É isso aí. Então, Natália, eu quero realmente fazer essa live com você, com a Renata, e a Milene também está convidada para participar dessa live, para a gente falar, inclusive, da evolução do automobilismo, né? E das equipes femininas, né? Acredito que a Natália vai conseguir dar uma visão para nós de dentro do cockpit, né? De quem Sim, sofre mesmo na pele, né? Porque é muito diferente a nossa visão que está aqui. Eu conheço um pouco porque acompanho de perto a Bia, mas é muito diferente a nossa visão aqui, né? De quem está reportando, torcendo, mas para elas é bem duro, né? Essas conquistas. Por isso que a gente tem que dar tanto apoio e tanta força aí. eu não sei Exatamente. se E isso acontece com você, Milene, mas eu, com a Natália, às vezes eu fico tirando algumas dúvidas, né? Que a gente, jornalista, fica meio que deduzindo algumas coisas. Tenta deduzir, acho que é isso, acho que é aquilo e tudo mais. E eu fico fazendo esse papel com a Natália, não sei você. Você fica assim, conversando com a Bia também nesse sentido? Total, assim, para tudo que eu vou fazer, esse sentido tal. Lá na Mitsubishi Cup, eu cheguei esse ano, eu nunca cobri rally na minha vida, e cheguei lá tendo que virar apresentadora lá para cobrir as etapas, e quem me deu mais força é a mulherada, porque, né, você tá nesse ambiente, você cola numa mulher que ela vai te ajudar. Então, apresentando as pessoas, apresentando as regras, apresentando os termos, apresentando tudo. É muito maravilhoso a gente conseguir nesse universo aí unir nossas forças, nossas capacidades. E eu comecei a ensinar elas a gravarem, gerarem conteúdo, porque a vida é uma troca, né? Então, naturalmente, a sim. gente vai ajudando elas também a tentarem se destacar, usarem seus perfis pessoais, enfim, é muito legal. É, muito bom mesmo. Eu vou dizer um negócio, a Renata aqui me ajuda a fazer as artes também. Ela me deu várias dicas já para fazer as artes pro Instagram, principalmente. E já saindo um pouco das pistas, né, que já passamos por incrível que pareça, 40 minutos de live, tá? Mas eu quero ir para as ruas agora. Por favor, não vamos brigar, tá? Porque eu sei que a Milene, ela me confessou que ela tem Eu um não vou pezinho na brigar com você. terra. Ela, inclusive, me disse que tem motivos para gostar do Mitsubishi Cup, né? Qual que é o carro que você tem mesmo, Milene? Eu tenho uma L200, Triton Sport, veículo a diesel. Eu tô no lugar errado. Não tá não, Não, não tá brincadeira, não. tô no lugar certo, vamos falar. Exatamente. Eu queria saber o seguinte, vocês, eu vou utilizar uma frase que a gente sempre ouve, né, Renata? Que carro elétrico não é coisa de homem. E aí? Sério? Escutamos muito isso, né, Renata? Mas vem cá, se não é coisa de Alguém homem, já tá carro até é... tossindo, ó, com a minha diesel. Mas
Mas se não Vocês é são coisa de maravilhosos. homem, se não é coisa de homem, é coisa de mulher, carro elétrico? Qual que é a opinião de Sim. você sobre carro elétrico? Eu acho que é o seguinte, primeiro, essa preocupação com a sustentabilidade, com a poluição, com o meio ambiente, isso mexe mais com as mulheres. Eu explico por quê. Porque mãe pensa na geração, pensa nos filhos, pensa não sei o quê. Eu acho que é um apelo muito forte para mexer com as mulheres, sabe? De fato, gosto muito, por exemplo, eu me encantei com o Volvo, que era feito com material de um couro que a própria Volvo desenvolveu, que era feito com restos de redes de pescas retiradas do oceano. Eu acho fantástico essas histórias, sabe? Sim. E o material não perde em nada em qualidade para um material que a gente está acostumado a ter, que é o couro, material que imita, né? Couro sintético, não pode falar isso, mas um material sintético e tal. Enfim, eu sou muito fã dessas histórias, isso realmente brilha meus olhos. Então, que o material que era uma garrafa PET foi reutilizada. Eu não sei porque as mulheres acho que tendem a de fato se impressionarem, acharem legal, acharem bonito isso. Não sei se é nessa pegada, mas eu nunca soube dessa questão de carro elétrico ser mais feminino, assim, ou que as pessoas falarem que não é carro de homem, porque eu vejo, na verdade, mais pessoas próximas de mim, mais homens se entusiasmando com essa tecnologia, porque aí tem a parte também da exata, que é a Uhum. parte da conta matemática, que é a Sim. parte da racionalidade. Por isso que eu acho estranho esse comentário, porque eu acho que os homens que estão fazendo conta e que dentro, né, que a gente conversou bastante nos bastidores, dentro da rotina deles, eles conseguem incluir um carro elétrico, é muito interessante. Então, eu realmente, isso para mim é novo, assim, mas eu vou começar a ficar de olho porque foi uma informação interessante, assim, para mim. Eu acho que é mais a questão da pessoa que não tem muito confiança da sua masculinidade e tem que utilizar alguns elementos para se autoafirmar. Não besteira, né? Ainda mais tecnologia. Quanto mais legal o carro for, e os elétricos são, em termos de tecnologia, eles são imbatíveis, né? Tem coisas que a Sim. gente não vai discutir, não vai brigar. Nós só vamos brigar de dizer que dá para fazer tudo que você quiser com carro elétrico. O carro elétrico é para todo mundo. Aí nós vamos rachar o pau, Não, mas tira. não dá para fazer tudo com carro elétrico, não dá para fazer tudo com nenhum carro. Exato, exato. Não, com o meu diesel eu faço, não vem não, que é 4x4 diesel. Não, mas estou brincando. Agora, o que eu queria trazer para vocês, que é uma visão super importante, que é o seguinte: Sim. eu trafego muito, eu escuto muita gente, tá? E eu criei na minha cabeça que o carro elétrico, até porque eu ouvi isso já de CEO de Uhum. marca chinesa elétrica no Brasil, tá? Eu já ouvi de CEO. Carro elétrico não era para ser. E não tô falando que é do Sérgio Habib, tá? Porque o Sérgio Habib agora Agora eu já tá, ia tá, chutar ele. tá estourado, mas não era dele, era de gente mais forte ainda, que eu não posso citar as marcas, senão eu perco a sua confiança. Tá. Mas é justamente porque eles foi muito categórico em dizer o carro elétrico não é para ser seu único carro. Aqui no Brasil, não. Eu ouvi deles, entende? Então, se você ouve disso, de quem está trazendo a marca, eles não estão falando isso abertamente para o público, tá? E aí foi você me contando, mas eu tenho um carro elétrico, ele é único, eu não tenho infraestrutura. Eu criei na minha cabeça o seguinte: vai ser seu único carro. Você não tem uma infraestrutura ou em casa ou no trabalho, cara, não é. E você viaja com carro, não é para você, tá? É, e eu criei esse negócio. Eu te conheci e conheci outras pessoas que trocaram seus carros. Tem gente que trocou um Compass por um BYD, tipo um Dolphin. Então, tipo, você fala, cara, não tem nada a ver com nada. A pessoa tá super bem, tá super feliz, tá conseguindo carregar, tá conseguindo, enfim, abastecer lá, recarregar. Então, assim, você cria uma concepção com base, né? E depois você vai quebrando isso com exemplos da vida real, né? Ainda bem que a gente pode ficar mudando de opinião. Qual é a minha opinião hoje? Eu vou dar exemplos claros para Sim, sim. vocês. Eu acabei de postar hoje que eu rodei 24 mil quilômetros em menos de um ano. Estou fazendo 9 meses com a minha picape. Eu Uhum. rodo demais, porque eu caio na estrada todos os dias. Eu vou gravar em algum lugar que é longe de São Paulo, ou seja, final de semana eu adoro pegar essas criançadas, tirar da tela, vou para um lugar onde não tem internet, eu tenho um rancho que é na beira do nada para o além,
e eu carrego todo mundo para lá. Ou seja, nessa minha estrutura, um carro elétrico é inviável. Até porque eu contei para você um negócio muito louco, como a Sim, minha sim. vida é muito acelerada, eu não carrego nem o meu celular. Então, assim, eu já passei um mico, e vou contar para as pessoas, que eu com carro elétrico de teste da montadora, cheguei num Shell Recharge, né, para carregar, fui carregar, só que eu precisava do aplicativo no meu celular. Eu estava sem bateria no meu carro e não tinha bateria no meu celular. Cara, eu sou essa pessoa. Eu tive que entrar no Select, pegar uma tomada, carregar a minha tomada. Olha que loucura! Esperar o meu celular dar uma carga mínima, porque 5% não vai dar tempo de fazer a transação. Então, eu tive que esperar uns 10% Sim. lá. Aí eu baixei o aplicativo, cadastrei meu cartão, liberei para eu começar a carregar, amigo, o carro. Então eu falei, cara, eu sei que a gente vai aprendendo a lidar com ele e transforma ele, obviamente, isso na nossa rotina, questão de costume, como tudo que a gente teve que se acostumar. Mas, de fato, hoje, eu já fui para a Califórnia, já fui no lançamento do Porsche Taycan. Eu fui Nossa. para a Califórnia para fazer o teste no carro e conto para vocês, na Califa, assim, tipo, meu, reduto dos carros elétricos eletrificados. A gente chegou no mall lá, juro por Deus, tinha umas 50 estações de recarga. As 50 estações de recarga estavam ocupadas. Porque Você vê, lá não tem não tem sucesso mais isso. espaço, não tem mais, entendeu? Então, assim, até lá no antro do negócio, então a gente teve que fazer uma viagem, que era, sei lá, de 3, 4 horas, parar no mall, esperar alguém sair para colocar a carga no porte. Esperamos 40 minutos pela carga total, porque a gente ia andar mais um tempão. Então, assim, você entende? Então, tipo, se eu passei esse perrengue até na Califórnia, eu vou criando algumas coisas que eu vou falando, cara, não sei. Peraí, eu entendo, eu acho, admiro quem está conseguindo, quem está com painel solar dentro de casa, economizando um absurdo nisso eu nem questiono. Só que eu também já fiz uma conta, porque eu tô sendo essa pessoa advogada do diabo, assim, vocês estão tendo que me convencer. Não é que eu não quero que dê certo, eu só acho que não é para todo mundo e as pessoas precisam ter essa ciência, porque isso criou uma euforia e fez muita gente se lascar com carro elétrico. Isso foi ruim para vocês que gostam, que defendem, que sabem os benefícios, porque eles começam a postar nas redes sociais que passaram perrengue, que ficaram na estrada. Pô, mas peraí, a autonomia do seu carro estava 200 km, você ia rodar 800, você achou que você ia chegar como? Então, falta educação. Mas essas pessoas, elas vão, de certa forma, também jogando contra a tudo que vocês estão trabalhando para jogar a favor. E o meu papel como jornalista e comunicadora é educar as pessoas. Dizer, ó, vamos lá. Tem isso, mas tem isso. Tem aquilo e tem aquilo outro. Agora decide. É para você ou não é? Né? Então, eu não sei, tipo, eu estou abrindo meu coração com vocês, porque eu não sou contra, eu não tenho, na minha dinâmica hoje, eu não consigo ter um carro elétrico. Eu fiz o papel de advogada do diabo e peguei lá, fiz um Honda City, tá? Um Honda City Flex, etanol. E eu peguei no final do ano passado, eu tive a sorte de ficar com 2 carros de teste no final do ano. Normalmente, a gente, no final do ano aqui da imprensa, pega o carro para ficar o mês todo. Ao contrário, normalmente é uma semana. Estou contando todos os bastidores para vocês entenderem, tá? Porque acho que também é curioso aí para a galera. E aí, no final do ano, a gente pega 2 carros. E eu peguei um Peugeot 208 elétrico, 2008 elétrico, SUV, e peguei um Honda City Flex etanol, que aquele mardito tem um motor só aspirado e faz 12 km por litro no etanol, é surreal. Maravilhoso o consumo dele. Mas eu peguei, e aí o que eu fiz? Nem tinha ainda essa discussão da etiqueta, estava começando de tirar 30% da autonomia declarada, né? Exato. Então, o que eu fiz? Eu fiz o melhor dos mundos, tá? Eu tinha um carro absurdamente econômico com etanol e peguei a autonomia que a Peugeot declarou, tá? Eu não tirei 30%, peguei a autonomia real. Eu tenho esse post no meu Instagram, depois eu vou resgatar, que eu acho legal vocês verem. E eu fiz conta, amigo, fiz conta no quanto custa um,
quanto custa o outro. Os dois são carros médios, tá? Eu tô com um Sim, SUV sim, sim. médio versus nem é médio, né? Mas enfim, mas eles estão ali, plataforma, mesmo tamanho e tal. Um vale o dobro do outro, que isso tem que Uhum. entrar na conta também, né? Sim. E aí fiz toda a conta. Eu não sou boa de conta, eu sou jornalista. Aí eu juro que antes, quando eu comecei a sacar, falei, não tá dando boa. Porque o que eu fiz? Eu não tinha como carregar o Peugeot. Uhum. E eu realmente paguei 100% para encher ele. E deu uma nota, deu 80 e poucos reais, assim, sabe? Que eu É. paguei no quilowatt-hora num posto. Era 80 ou 90. Eu tenho todas as contas lá, Não, tá? a 80, 90 é realmente a média, que você deve estar pagando uns 2,10, 2,15 o quilowatt-hora, e a bateria do Peugeot 2008 é de 50. Você não deve ter chegado zerado, deve ter carregado uns 40, então está dentro É disso daí isso. E mesmo. não estava Isso é. completamente zerada. Foi Uhum. esse mardito aí que me deixou no Select carregando o celular para poder liberar para carregar o carro. Aí, mas presta atenção, eu gastei ali, aí enfim. E aí tem a questão do tempo que eu nem pus nessa conta, tá? Porque de fato Uhum. eu fiz um Time is abastecimento, eu fiquei money. lá uma hora, eu fiquei lá uma hora, porque até eu resolver esse meu próprio BO foi mais um Uhum. tempo. Mas enfim, quando eu paguei, eu achei caro. Quando eu precisei pagar pela energia, eu achei muito caro. Quando eu vou lá no shopping e tal, e vou conectando aqui, vou, né, pegando uma energiazinha aqui de onde, outra, eu não senti. Mas o dia que eu tive que pagar, aí eu usei o valor do litro do etanol no mesmo posto, Uhum. para fazer a conta de custo por quilômetro rodado de cada carro. E, Uhum. amigo, se eu tiver que pagar por essa energia, porque agora está todo mundo cobrando, e naquela época era mais barato o quilowatt-hora, agora está mais caro, porque ele está subindo. A vantagem de quilômetro rodado era de 10 centavos por quilômetro rodado para o carro elétrico, para o Peugeot 2008 elétrico. Uhum. 10 centavos por quilômetro rodado, eu não acho uma enorme vantagem, você entende? Não, entendo. Eu sei, Concordo, eu concordo. sei que isso é a longo prazo, tal, mas eu Sim. fiz conta, amigo. Peguei a minha racionalidade, que eu não tenho, passei essas contas para o meu pai, então elas estão bem bonitas publicadas, porque eu falei, pai, a hora que eu publicar isso aqui, o negócio vai ser, entendeu? Então, assim, óbvio, se você tiver infraestrutura, tem um painéis solares, vai pagar zero, lindo, é isso. Não, então tem pessoas que eu falo, cara, como você não tem um carro elétrico ainda? Sim. Certo? Só que a gente pensa também no Brasil como se fosse dentro desse reduto que a gente vive. O Não, Brasil a é gente não pode. absurdamente gigante, exato, o É, Brasil é absurdamente gigante, as pessoas às vezes estão lutando para comer, o primeiro carro, imagina esses primeiros carros HB20 Onix custando 150 mil, 120 mil, não dá, tipo, né, você entende? O carro mais barato no Brasil custa 80 mil hoje, e não vou falar, mas não é carro. Tipo, não dá. Você gastar 80 mil reais num carro que, pelo amor de Deus. Então, assim, eu realmente acho que a gente, às vezes, eu converso com pessoas que têm carro elétrico e elas estão muito no mundinho fechado delas. Elas têm uma casa, elas têm infraestrutura, elas têm não sei o quê. E isso me dava um pouco no saco também, vou abrir meu coração. Porque o mundo não é esse lugar onde você tem duas casas, tem a de veraneio e tem a sua casa, sabe? Assim, tipo, que você tem placas solares no seu teto. Enfim, eu tô sempre colocando, gente, pé no chão, legal, é isso aí. Porque também se cria, a gente tem dois extremos, né? Uma euforia, às vezes, muito uhum. exagerada, não lembrando de como é o nosso país, né? E toda a estrutura que a gente tem, e renda, né? Renda familiar, enfim. E depois tem uma outra turma também que também é só contra, só quer cuspir, só quer engajar, só quer falar mal, só quer detonar, que também não leva a nada, que aí é uma desinformação do caramba, né? É, Eu tô no meio, eu. tá? Eu tô no Não, meio. entendi. Eu vou até dar um corte aqui para entrar com a Renata, mas olha só. Eu sou da seguinte opinião. Vamos ver se a Renata concorda comigo nesse caso. Eu acho que a pior venda é a venda mal informada, que você gera compras frustrantes a partir do momento que a pessoa começa a ter a realidade dela. Então, assim, vejo que, no caso, a Milene trouxe uma ponderação muito boa, que nós temos pessoas apaixonadas, compram carro apaixonadas naquela questão sentimental, onde trazem uma pequena fatia de razão, passam por um momento de frustração e
depois entra a racionalidade, quando ele começa a entender melhor a diferença entre um e outro. Então, eu chamo esse ciclo de vida com o carro elétrico de casamento. Você namora, briga e percebe que a longo prazo vale a pena. E Adorei aí, essa colocação, é bem gostou? isso mesmo. Acabei de pensar nela, viu? E aí, Renata, eu queria também ter a sua visão da mobilidade elétrica, porque a Renata, ela tem uma outra visão que é do banco do carona também, né, Renata? Como que é a É, sua opinião? então, é engraçado porque, mas eu não sou a única de jornalista que tem isso, não. Eu, apesar de falar de carro elétrico, eu não tenho carteira de habilitação. Então, eu Uhum. já vi muitas pessoas que falam, né, de carro elétrico, de outros tipos de carros, por exemplo, e não sabem dirigir. Então, a minha visão é mais, como o Tiago falou, da carona mesmo. Eu já viajei com um colega, né? A gente já foi Rio-São Paulo. Rio-São Paulo é muito perto, né? 5, 6 horas. Então, a gente tem essa questão da infraestrutura, mas a primeira viagem, eu vou dizer que foi uma relação de amor e ódio, né? Porque, por mais que a gente é, teve planejamento, mas, por exemplo, como foi a minha primeira viagem, então eu que planejei, né? Então, já viu como foi a situação. Então, assim, tem a questão de ter muitos carregadores, mas muitos carregadores muito lentos. Então, você passar 5, 6 horas, como eu passei, quando eu fui para o evento da Abravei, né? Foi o carregamento lento. Eu já não estava mais aguentando. Eu disse, pelo amor de Deus, eu não quero mais saber desse negócio, porque está muito estressante, é muito ruim. Você cansada, no outro dia ter evento e tudo mais, e é bem complicado. Antigamente, né, Milene, antes, né, eu era a fanzona do elétrico, né? Eu sempre defendia 100% e tudo mais, mas depois a gente vai amadurecendo, vai sabendo histórias, né? Porque nós, como jornalistas, gostamos muito de saber e contava histórias. Então, hoje, eu falo para todo mundo, falo do carro elétrico e comento assim, tem que fazer sentido para você. E faz sentido? Você vai ter paciência de ficar algumas horas esperando para carregar um carro elétrico, por exemplo? Se sua família é grande, você tem muito filho, 2, 3 filhos, será que vai aguentar? Seus filhos são crianças, né? Então, isso tudo tem que pesar na balança, entendeu? É, como já fez live de que, eu tenho um painel solar, o JS que estava aqui, né? Eu tenho painel solar e tudo mais, mas não é assim. Nem todo mundo, como a Helene falou, nem todo mundo tem painel solar, nem todo mundo consegue ter uma infraestrutura na sua casa. Talvez tenha gente que mora em prédio também. Talvez a- o seu condomínio não aprove, e aí? Entendeu? Então, eu acho que tem que pesar na balança. Eu acho que tem que fazer feito a Milene fez, ó. Você pega o papel e vai anotando, vai fazendo o seu cálculo, né? Hoje, apesar de eu não saber dirigir, eu também não tenho carro, consequentemente, mas quando tiver a oportunidade disso, eu, Renata, não vou pensar 10 vezes, não. O meu primeiro carro, eu quero ter um carro elétrico, entendeu? Eu acho que, para mim, ele vai fazer mais sentido, entendeu? Então, hoje eu penso dessa forma. Sim, e tem algumas questões que, assim, querendo ou não, a gente dá mais valor ao que falta. E o que mais falta para o brasileiro? Dinheiro. Então, quando a gente pensa em carro, a gente pensa no que compensa financeiramente. Mas eu entrei nessa questão do carro elétrico também por valor, certo? Eu entrei no carro elétrico por causa de rodízio. Depois que você conhece, que você tem familiaridade, você consegue encontrar outros valores também, como a questão da segurança, a questão da manutenção, a questão a questão do conforto ao dirigir. Então, existem outros valores que eles são subjetivos e cada um coloca o peso nele. Não é somente o valor da compra, que também é uma coisa que tem mudado muito, né? Veja, o mesmo carro que
Ah, Como mas ele falou, peixe. nessa minha Uhum. época eu falei, não existia essa invasão chinesa, não Ah, existia essa redução de preço. Hoje o mesmo isso. carro é vendido pela metade do custo do outro Exato. ano. Então, quando Uhum. eu fiz essa minha conta, era dentro daquela nossa realidade. As Uhum. marcas chinesas vieram aqui mudando essa realidade de custo, pelo menos, para você ter o veículo. Tanto que tem pessoas trocando Onix HB20 T-Cross por um carro elétrico, 100% elétrico, para ser seu único e único carro, assim. Eu só acho que as pessoas elas precisam ser educadas Sim. para isso, sabe? Eu acho que Uhum. precisa ter mais responsabilidade das marcas, porque eu sinceramente acho que tem uma euforia muito grande para vender, e é preciso vocês entenderem que se essa história de eletrificação é um jogo de war, eu posso abrir Sim. só um pouco dessa história, mas eu não sei até que ponto, mas eu vou contar para vocês um pouco, porque assim, a China é uma empresa, eu, Milene, chego lá e falo, a grosso modo, tá? Uhum. Eu tenho uma ideia, esse é o meu carro, eu quero construir ele, eu preciso de dinheiro. Dinheiro não é um problema na Não. China, tá? Por que que a gente tem esse nível de acabamento que a gente tem nos carros chineses e essas telas que nos carros que a gente produz aqui na América Latina, ou mesmo na Europa, a gente não consegue ter com o custo que eles têm? Porque na China tudo é barato, inclusive madeira, inclusive material sintético, inclusive material que imita aço escovado, plástico, tudo Uhum. tem um custo para eles muito inferior, né? Então, para eles decorarem o seu carro daquele jeito, eles têm um custo muito menor. E é claro que aquilo vai saltar aos nossos olhos, porque é surreal. Chegou um cara, esses dias eu estava lá na concessionária, na BYD esse final de semana, e ele chegou com um Taos. E não dá para comparar ali, ele compara, não dá. E o Taos dele vale o preço do que ele estava levando, e ele deixou o Taos, levou o outro, ainda levou um troco para casa. Não tem nem o que falar para um cara desse. Se ele está disposto, o nível de acabamento, o nível a potência do motor, sempre quase o dobro do que os motores, porque o motor é muito forte. Então, assim, para quem gosta de tecnologia, para quem gosta de desempenho, para quem gosta de acabamento, para quem gosta de espaço, cara, os caras vão pegando, né? Só que aí você vem a questão do manutenção é pouco, mas quando você precisar, é uma rede nova no Brasil inteiro. Então, a gente Sim, sabe de sim. vários Uhum. casos de muita gente que está passando muito perrengue com os carros parados aí. Isso vai se resolver, é coisa de maturidade. Mas quando eu digo que falta responsabilidade das marcas, é porque nos bastidores, assim, para mim é muito claro que elas estão preocupadas em vender, tá? Se as pessoas vão ter uma relação boa e prazerosa com aquele carro, se as pessoas estão preparadas, se aquele consumidor para qual ele está vendendo realmente vai se dar bem num carro elétrico, não vejo ninguém preocupado com isso, de fato, tá? Sim. Então, eu acho que falta muita responsabilidade, porque a gente tem muita gente se frustrando, que é o que você disse, tá? E essas pessoas que se frustram, é claro, notícia ruim reverbera mais do que notícia boa. E aí a gente Ah, vê fato. essas coisas acontecendo, entende? Por isso que eu acho que tem um trabalho educacional. Se as marcas fossem mais devagar, se elas fossem menos assim, de tipo varejão desse jeito, porque de fato, agora preço não é mais um problema, eles estão Uhum. equivalentes a preços com os carros que a gente tem, certo? Sim. É, evoluíram absurdamente de qualidade. E a China é o seguinte: na China existem 138 marcas de automóveis. Eu vi o carro da Xiaomi. Os caras desenvolveram em 8 meses. A Neta acabou Nossa. de chegar aqui para o Brasil. Neta, uma marca nova, também desenvolveu seus carros em 7, 8 meses. O que você quiser, a China faz do dia para a noite. Entende? E aqui as montadoras tradicionais, elas são transatlântico. Ah, eu acho que é melhor ir para lá, vamos pensar. Ela começa a girar. Quando ela embica num sentido, já está todo mundo no outro. A E maré já elas tá ficaram, e diferente. elas ficaram extremamente defasadas, extremamente Uhum. defasadas. Eu fui no salão da China, os estandes de Chevrolet, Volkswagen. Volkswagen era até o ano retrasado a marca mais vendida da China. E vazio, perdeu para a BYD e, assim, está ficando obsoleta. O que a Volks mostrou lá como conceito, a Xiaomi já estava mostrando com o carro dela, que é uma fabricante de celular, porque a hora que o carro é bateria e software,
E sabe, quem são os maiores fornecedores de bateria e software do mundo? É a China, é China. óbvio que ela vai ter os melhores carros. Enquanto foi a combustão, elas penaram muito. Podem ver, as primeiras marcas chinesas que faziam carros a combustão eram de uma procedência muito duvidosa. E eles imitavam na cara dura. Por quê? Porque é preciso anos e anos e anos, que é a tradição dessas marcas norte-americanas, europeias, que Uhum. têm mais de 100 anos, são centenárias, para você chegar naquele nível. Eles não iam alcançar em pouco tempo. Quando você vira para a eletrificação, os caras são os maiores fornecedores de bateria, os maiores fornecedores de software, hardware, chips. É claro que o carro deles vai ser o mais fodástico. Eles controlam e têm os melhores equipamentos que hoje equipam um carro 100% elétrico. O custo do material para eles é irrisório. Uma tela lá que gira, que dá cambalhota e um duplo carpado, custa nada. Entende? Então, era natural que eles iam engolir as marcas tradicionais. E é isso que a gente está vendo. Só que é também insustentável, porque a China, principalmente, ela incentivou todo mundo a expandir mercado, justamente porque ela quer ganhar o mundo, e é aí que eu falo do jogo de war. Se a Uhum. eletrificação der certo, a China é a nova dona do mundo. É bom todo mundo ter essa consciência também, Eu entendeu? acho que ela já Não, tô é. querendo dizer no jogo de war, tá? Eu tô indo Sim. além, já tô entrando um pouco em política, mas é importante vocês entenderem que é uma maneira, a indústria automotiva é uma das ferramentas que a gente tem no meio político para o negócio acontecer. Se der bom, nossa, para eles foi fantástico, então eles não estão nem aí, estão, ó, jogando dinheiro. Vocês viram? Olha as campanhas, olha o nível do carro, olha o nível das concessionárias. Meu, as montadoras estão assim, ó, cara, da onde esse dinheiro? Do governo, porque eles têm essa, e eles ganham ainda dinheiro para eles conquistarem mercado, amigo. Sim, Mercado, sim, tá? sim. Então, quem conquistar mercados, tipo, é o ouro agora. Quem conquistar mercados, tal, eu vou soltando mais dinheiro. Então, assim, dinheiro não vai ser um problema, e dinheiro vai resolver muita coisa, tá? Por isso que eles conseguem estar com os preços que eles estão hoje nos carros. Eu acho fantástico, fez um monte de gente se mexer, as montadoras estavam com carros caríssimos aqui, eu entendo que tinha uma Uhum. pressão de carros mais econômicos, eficientes, porque tem umas leis de emissões que só sobem a régua, tem uma lei também de segurança também que fica cada vez mais difícil, os carros têm que ter 6 airbags, mesmo os mais novos, eu acho isso fantástico. Eu sei que tem uma série de coisas que fez com que os carros encarecessem, teve a crise, teve o Covid, teve tudo isso. Mas, de fato, todo mundo reduziu o preço. Como é que foi possível, né? Então, enquanto o brasileiro pagava por aqueles preços, né, que realmente eram fora da caixa, ninguém reduziu o preço. A gente foi reduzir preço a hora que a concorrência chegou com produtos bem melhores, com preços mais baixos. Então, assim, a gente só precisa ter noção desse todo, as pessoas. Eu quero que todo mundo seja feliz, que tenha carro. Para mim, as Sim. pessoas estão comprar carro. Só não pode começar a brincar que não quer carro, que não quer saber disso. Aí nós vamos brigar feio. Mas a gente que é dessa indústria quer mais é que ela continue trabalhando. Agora, é muito agressivo mesmo, os produtos são muito bons. E o que está acontecendo na China é o seguinte: é muita gente, muita marca, mesmo com um público muito grande, mas é insustentável que todas essas fiquem de pé, tá? Sim. Então, essa outra coisa importante de ver. Eu estava no Salão da China, a gente tem 2, 3, 4 marcas aqui chinesas, e já veio lá, quando eu estava lá, o anúncio de 8 marcas novas até dezembro. Então, assim, se preparem para uma enxurrada. Aí, tela gigante todo mundo tem. Aí, um acabamento premium todo mundo tem. Autonomia todo mundo tem. Motorzão todo mundo tem. Aí, vai virar uma guerra entre elas também aqui dentro. Porque a gente vai ver quem vai sobreviver. E eu acho que vai sobreviver as que são mais responsáveis. As que estão procurando veículos híbridos que rodem com a nossa tecnologia aqui, que é o etanol, que ele é fantástico. A gente não sabe, mas a gente tem o híbrido mais eficiente do mundo. Ninguém no mundo tem etanol. Quando você roda com carro híbrido e coloca etanol no seu tanque, porque o que você está emitindo de CO2 pelo escapamento, quando você está com etanol no tanque, ele é absorvido pela própria plantação de cana. Óbvio, a cana ainda para chegar até o posto, ainda usa caminhões e caminhões de diesel, enfim, tem toda uma discussão como a gente tem da fabricação das baterias. Mas é só para explicar que a gente tem a melhor tecnologia do mundo híbrida e ninguém dá valor para isso. Olha que É, loucura. Ninguém no mundo tem um híbrido que roda com etanol. Não tem como ele ser mais limpo. Se você jogar gasolina, ele não é mais tão limpo igual você jogar com etanol. Porque o etanol, eles brincam que o carbono você já retirou da atmosfera. Você vai meio que zerar, né? E
É muito louco isso. Então, assim, a gente tem muito ainda. O Brasil é foda, a gente tem matrizes energéticas favoráveis, a gente tem o etanol, a gente tem muita coisa que é favorável a nós, que o mundo lá fora tá pagando mó pau pra gente. E a gente se sentindo aí sempre também a raspa do tacho, né? O cocô do cavalo do bandido. É bom também que a galera tenha essa noção que, em termos de matriz energética, a gente é muito fantástico. Tem o biodiesel, né? Então, assim, é muito legal mesmo. Eu sou a favor da matriz eclética, né? E nesse caso, eu sempre penso que, na verdade, a mais eclética é realmente a eletricidade. A questão é que nem sempre você consegue aplicar a mesma lógica, é uma questão de tração em si, né? Só que tem coisas que, quando a gente fala de híbrido, isso é uma opinião pessoal, você acaba colocando complexidade também na questão, né? Como uma pesquisadora, ó, vou dar a opinião de outra mulher, tá? Uma pesquisadora amiga minha da USP. Ela fala que o flex é igual um pato. Ele anda, voa e nada. Mas eles fazem os três mais ou menos. Então, Aí, mas isso já foi, amigo. A é... tecnologia flex existe há 20 anos. No começo dos motores foi muito difícil, porque eles rodavam a gasolina e tinham que rodar com flex também. Aí ele Uhum, nem era o melhor motor a gasolina e nem era o melhor motor a etanol. Mas isso uhum, tem 20 anos. Nossa, o uhum, Brasil evoluiu demais. Pra vocês terem noção, a gente exporta esse know-how para fora. Então, sim. assim, óbvio, é a fase de transição, é a fase que a gente está passando com os elétricos, a gente passou com carro flex também. Uhum, Mas são 20 anos desenvolvendo, sabe? Então, é uma coisa que isso aí a gente realmente deixou para o passado. Hoje as montadoras estão desenvolvendo um motor movido só a etanol, sim. porque aí você tem realmente o melhor do etanol, muito Uhum, mais potência, uma melhor eficiência. Então, a gente ainda aqui no Brasil tem muito evoluído nos motores a combustão, que as pessoas falam, uhum, não, não. Sim, realmente, países dependentes que só rodam carro diesel e gasolina, chega uma hora que não tem mais, né? Da onde reduzir e como reduzir. Mas aí a gente começa a ter o etanol. E aí eu vou fazer minha meia-culpa aqui, porque eu comecei brincando, que eu tenho uma picape sim, diesel sim. 4x4, né? Mas é por pouco tempo também, que as leis de emissões no Brasil vão pegar e as picapes também serão híbridas. Então, veja, eu também já não tenho mais meu veículo a diesel. Acho que a partir de 2017, 2018, 2027, 2028, não cabe mais, não passa mais nas leis de emissões a homologação de produtos novos a diesel no Brasil. Podem ver Uhum, quantos carros eram diesel, tinham versões diesel, Renegade, Compass, não sei o quê, já foram perdendo esses motores, porque eles estão no fim da linha, inclusive aqui no Brasil. Tá tudo bem, uhum. elas serão híbridas, entende? Então, assim, melhor ainda se elas forem híbridas a etanol. Eu acho que é um processo, porque eu tenho uma picape elétrica, amigo, você vai me desculpar, não me conta aí, eu rodando tudo isso, como é que isso ia dar certo? Então, eu entendo que o híbrido, ele é os dois, né? Fala, pô, você tem um carro a combustão com tudo, vela, não sei o que, né? Do motor a combustão, os filtros, os lubrificantes, não sei o que, e tem o motor elétrico, tem a questão da bateria, de não sei o que, não sei o que. A Uhum. gente já brincou, fez uma matéria no Autosport. Um carro elétrico tem 20 Sim. peças. Um carro a combustão tem 100. Um carro híbrido tem 120. Em É, termos de é verdade. manutenção, entende? Em termos de manutenção, também não é tão vantajoso. Agora, eu não vou passar nenhum aperto, eu vou poder rodar só na gasolina ou no etanol ou no que eu precisar. Enfim, eu tenho dois motores trabalhando juntos. No caso da picape, isso é muito importante porque a gente tem mais força dependendo da atividade. Eu acho que vai ter espaço para todo mundo. Cada um vai Dependendo da achar o seu. picape, tem Eu até já três, né? é, Tem picape que tem três Exato, motores, eu né? já sei que o meu é essa parada aí de continuar na minha picape, mas aceitar que ela vai ser híbrida, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas é isso, gente. Eu acho que é legal, porque a gente não pode ser tão ferrenho assim para um lado, para o outro, para não sei o quê. O que a gente fala hoje, amanhã a gente muda de opinião, que nem eu te conheci, já mudei um pouco de opinião, já estava Sim. mais pro lado da turma que não curte, já voltei para o meio de campo. Isso é bom. Eu acho que essas discussões são muito sadias, são muito saudáveis, assim, levam conhecimento, fazem as pessoas parar para pensar. A gente só não pode fazer nada por euforia. Eu acho que a euforia vai fazer as pessoas cometerem erros, terem experiências ruins, transmitirem informações incompletas, e aí a gente vai gerando uma cadeia de informações que, né, para um serve, para outro não serve, É, enfim. A é. Rivian é top, eu vi já essa picape é demais, mas não teria.
Com certeza. Ah, com Agora, certeza. agora falando em experiência, né? Trazer isso para a Renata também. Teve duas posições bem interessantes. O Bruno falou assim, e a turbina, né? E aí a Jéssica falou assim, olha, eu não suporto mais o barulho de moto de carro debaixo da minha janela. O que que vocês pensam como a experiência dentro e fora do carro? O que que vocês consideram como mais prazeroso? A palavra é essa. Qual que dá mais prazer? Você não pode fazer essa pergunta para mim. Ter uma picape Vamos lá. diesel com snorkel. Vamos ver a Renata falando. Vai lá, Renata. Ah, eu não vou responder, né? Eu já usei o carro híbrido e tal. É tão confortável quanto o elétrico também. Eu sinto muito conforto no híbrido. Mas eu ainda acho que o elétrico é mais confortável nisso aí. Eu, por exemplo, eu quero gravar um vídeo, quero fazer uma coisa, pô, eu tô com barulho de carro, o pessoal, mas eu gosto de ver barulho de ronco de motor. Eu já vi o pessoal aqui falando aqui. Se vocês querem ver barulho, pega o liquidificador, batedeira, vão lá, isso vai ficar bem muito fácil, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é muito mais confortável. Eu já fui, por exemplo, na Stock Car, Adoro, pode bater, tá? Renata, eu não aguento barulho. É muito alto. Então, assim, já basta o trânsito que é. Imagina você sair de São Paulo, aqui também no Rio, também é a mesma coisa. Maior trânsito, tudo mais, aquele... Pô, e mais barulho de motor. Eu acho que nem é mais, nem é questão de barulho também. Eu acho que eu vou usar algo que o Lucas de Graça até já falou, eu sempre repito que ele fala assim, não é questão de você querer abraçar a árvore, né? Aquele negócio, meu amiguinho, não é isso não, mas eu acho que tem que pensar no futuro, pensar na questão da poluição também, não só a poluição sonora, mas poluição, porque vocês aí de São Paulo sofrem demais com poluição. Muitas pessoas Sim, morrem muito. por conta disso, entendeu? Eu acho que eu já cheguei a uma fase, Milena, que eu já pensei em falar de híbrido também, pela questão sustentável, né? Que também tem essa questão da sustentabilidade com o híbrido. Mas é porque eu gosto mais do elétrico, eu conheço mais o elétrico. Não para eu poder estudar sobre o híbrido e falar, mas eu curto mais o elétrico. Então, eu acho que tem que pensar nessa situação. Hoje mesmo, eu fui sair de casa, pegar o Uber, e o que eu vi na frente da minha casa foi um caminhão soltando muita fumaça. Já pensei logo, meu Deus do céu, que fedor. Se Ah, isso fosse um é carro tudo. elétrico, sempre se fosse um carro elétrico, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que pensar isso não só agora, gente, mas eu não sou mãe, você que é mãe, Milena, e o Tiago, que é pai. Eu acho que tem que pensar nas próximas gerações. Não dá, já está no limite já de poluição, sabe? Acho que tem que É. pensar, né? Penso pelo menos assim nessa questão. Eu sou Mas eu, da. eu acho o seguinte, eu obviamente estou brincando que eu tenho uma picape diesel, tá, mas eu tenho uma mega responsabilidade com as pessoas, com o meu entorno. Eu tenho uma picape diesel porque hoje não tem mais picape flex no Brasil, porque obviamente era um consumo astronômico e não fazia sentido, mas eu tenho uma picape que faz 12 quilômetros por litro, porque os motores diesel também evoluíram muito. A gente tem um diesel S10 hoje, né? S10 que já tem um biodiesel também que vem da soja, principalmente da soja. Então, assim, eles já foram melhorando esse combustível, ou seja, tudo que está circulando aqui está circulando porque ainda pode circular. E eu já me preparei para ir para um carro híbrido e não é por causa do barulho, brincando com isso. Eu entendo que as cidades ficariam bem mais confortáveis e silenciosas, mas nós ainda vamos aprender isso, né? Vocês que já vivem o mundo da eletrificação, para vocês hoje esse barulho já ficou, vocês já não conseguem mais escutar, né? A gente que não está ainda na eletrificação, isso ainda não é um incômodo, vocês entendem? Não é um incômodo Sim. para nós e no nosso entendimento a gente não está incomodando o outro, entende? Por quê? Porque é uma coisa de experiência mesmo, né? Então, assim, eu não me incomodo com o barulho da minha picape e não acho que as pessoas estão se incomodando, mas talvez elas estejam. Vou começar a Milena, prestar atenção. Mas assim, eu rodo com os carros aqui, acabei de dirigir outro dia um Mustang V8, né?
que é o último Mustang V8 que a gente vai ter no mundo, porque o Camaro já deixou de produzir, então é o último Muscle Car V8 que a gente vai ver. E assim, é bom demais também ter um tempo de se despedir desses carros, né? Que para algumas pessoas são importantes. Eu faço parte dessa turma que gosta, que gosta. Eu comecei nessa carreira ouvindo um ronco de um motor de um Stock Car V8 na pista. E o dia que eu escutei, eu era menina, eu tinha 19 anos, eu arrepiei meu corpo inteiro e falei, eu quero sentir isso pro resto da minha vida. Então, vocês entendem que às vezes o som também, apesar de ter toda essa carga e que a gente está conversando, ele também foi transformador na vida de muitas pessoas, né? Então, eu digo para vocês que eu comecei minha carreira no jornalismo automotivo por causa de um som de um V8. Então, eu vou sempre respeitar, e esse som, para mim, ele tem uma outra conotação. Agora, óbvio, uma cidade de vários carros V8, de só gente poluindo, não é isso que ninguém quer. Tanto que meu carro é uma L200 Triton, mas nosso segundo carro sempre foi flex, eu sempre abasteci com etanol, porque não adianta você ter um carro flex também colocar gasolina, você não está aproveitando a melhor tecnologia que a gente tem no Brasil, o carro fica mais potente, tem um monte de groselha sobre o etanol que virou já, entendeu? Então, assim, a gente também tá, que carro você tem, qual é a sua postura, como é que você, né? Então, assim, é difícil, mas eu entendo que é um caminho natural, eu não tô defendendo do tipo, eu quero queimar combustível, não é isso, é que realmente eu preciso de uma picape no meu dia a dia, e hoje as picapes, elas são diesel, né, ou gasolina, mas no meu caso, a minha é mais eficiente sendo mesmo diesel, porque todo o trabalho que tem no diesel, do que com a minha gasolina. Aliás, a minha picape é a picape mais econômica do Brasil e é mais eficiente também, que é a que menos emite CO2. Então, assim, vejam, eu estou num caminho também não pensando só em mim, no meu barulho. É que eu brinco com vocês, porque não vai perguntar para mim de barulho. Mas é isso, eu acho que o dia que eu conviver com carro elétrico, eu vou começar a detestar o próprio som da minha picape. Pode ser que isso aconteça. Sim. Deixa eu só fazer um apontamento. Peraí, rapidinho. É que assim, o Bruno ele está participando bastante. Eu acho legal, adorei realmente a participação do Bruno, mas eu gostaria de trazer algumas informações para ele, tá? Até para não ficar sem a informação. Primeira coisa que ele falou, bateria, descarte de bateria. Não existe descarte de bateria de carro elétrico. A bateria, ela tem uma segunda vida antes de chegar à reciclagem. Então, a comparação que está fazendo do descarte não existe, tá? Para começar. Segundo ponto, uma coisa que a Milene disse que eu acho muito importante. A experiência dela que tem hoje, ela não se incomoda. A gente está numa outra questão que onde observa outras situações. E eu entendo profundamente o que você fala do motor, que, gente, no autódromo, a gente quer ouvir barulho, sim. O barulho do motor, ele está muito mais relacionado à emoção em si do que à eficiência, né? Porque se fosse assim, né, o barulho significa potência? Não, significa muitas vezes motor desregulado. E a gente tem aquela vibração que acaba tocando no coração. É emocional. Só que quando você acelera um carro elétrico, como eu fiz com a Blazer EV, com mais de 500 cavalos em tração traseira, a emoção do barulho, ela se torna uma emoção de outra forma. De, Então, sen de sensibilidade. De sensibilidade. Isso mesmo. Exato. Então, assim, a questão delicioso. emocional... Todo mundo que dirige, pelo desempenho, todo mundo que dirige um carro, quando alguém começa a meter o pau, eu falo, dirija primeiro, e depois você pode meter o pau, mas todo mundo tem que conhecer primeiro, né? Assim, ter uma primeira experiência. Então, em termos de desempenho, realmente é inacreditável o que os carros elétricos fazem, né? É uma delícia. Mas a própria Fórmula E, né? E a Rê pode falar disso. Sim. Eu fui lá com uma mega expectativa, os carros passam muito rápido, mas falta um barulho, eu não sei, eu sinto isso. E sinto que parte do público também sente, porque fala, cara, os carros são lindos, animais, baita tecnologia, mas é um zim, na cara, falta alguma coisa para deixar aquilo, talvez não, né, sabe assim, é louco, não sei se porque a gente está acostumado, as gerações, meu filho nem viu Fórmula 1 direito, não tá nem aí para isso, aí talvez a Fórmula E para ele seja super bacana, então a gente também tem que falar dessas transições de gerações, né? Mas para a minha eu sinto falta, assim, eu acho que é importante por causa da emoção, aí eu não estou falando de consumo, Não, de poluir, emoção, né?
É total emoção, a gente tem que levar em consideração a emoção. E aí eu até pergunto para a Renata nesse caso. E a minha emoção, quando eu vejo Fórmula E, é mais a questão da competitividade em si, né? O que você acha, Renata? Até para a gente encerrar, gente, já 1h30 de live, Meu estamos chegando. Deus, as crianças estão aqui, eu preciso fazer um macarrão para elas. Vamos comer de Então, salgadinho aqui. então vamos fazer o seguinte, vamos para esses comentários finais, fala da Fórmula E, e vamos dar mais 15 minutos para as crianças. Espera aí, criançada. É isso mesmo, é questão da competitividade, é tudo isso. Mas eu queria tocar, não falar da Fórmula E, me desculpa, Tá Thiago, bom, porque eu estou com uma dúvida. fala. Com esse bate-papo todo aqui, começa a ter uns questionamentos. Eu queria perguntar, Milene, o seguinte, já que ela está muito próxima das montadoras e há muito tempo nesse mercado, né, com a sua experiência, porque assim, o brasileiro gosta muito de como, né? É o flex, é o carro a gasolina e carro a gás, por exemplo. Uhum. E como você percebe isso, assim, porque a gente tem há alguns meses o carro elétrico vendendo mais do que o híbrido, por exemplo. E muitas pessoas que eu converso também preferem mais o híbrido do que o elétrico, por todas essas situações que você também já comentou. Mas você, Milene, junto com as montadoras, que você tem percebido isso? Você acha que as montadoras realmente elas vão favorecer mais aos carros híbridos aqui no Brasil? Não deixando os carros elétricos também, né, nessa venda aqui. Como é que você vê essa questão aqui no médio, no pequeno, médio e a longo prazo? Eu estava na BYD, né? Encontrei o Tilar e é importante falar disso porque a BYD nasceu como uma empresa, né, que aprendeu a captar e armazenar energia, né? Uhum. Então, ela, obviamente, ela trabalhou a eletrificação 100%. Só que no Brasil ela sabe, e em alguns outros mercados, que há esse período de transição. Ixi, deu uma bugada aqui, Para amiga. mim, Oi, eu voltei? voltou. Voltei? Não. Tá. Então, eu estava falando da BYD. E é uma empresa que você vê lá fazendo o dia do híbrido. Até agora a gente estava falando de BYD, só carro 100% elétrico, não é? Por um tempão. E do nada eles fizeram um dia do híbrido, porque eles entenderam que mercados como o Brasil haverá essa transição. Ela é muito importante para eles, porque as pessoas realmente elas precisam de segurança, elas precisam de uma autonomia maior. Isso tudo elas vão entendendo que é tipo meio que como um passo para o próximo, né, para a próxima fase. Como ainda há muita dúvida, gente, até das próprias montadoras, sobre uma eletrificação 100% de uma frota brasileira que demoraria, assim, mas muito, muito tempo. Obviamente, ninguém quer perder mercado e elas vão oferecer os híbridos. Quem não oferece híbrido, então a BYD, que é uma empresa 100% de carro elétrico, oferece no Brasil o híbrido, está desenvolvendo a tecnologia híbrida Flex no Brasil, assim como a GWM, assim como a Neta. Todas essas chinesas entenderam que o etanol, por exemplo, é importante nesse sistema do híbrido motor flex para nós. Então, veja, elas vão botar dinheiro ali, o dinheirinho delas, para poder fazer esse desenvolvimento. E aí eu digo para vocês que tudo isso é porque ninguém sabe no que vai dar, na verdade. Eu preciso ter várias opções, como a gente estava discutindo aqui, porque não será de uma solução só, tá? As picapes, por exemplo, eu não vi ninguém anunciando, eu vi a Lightning da F-150 da Ford agora no Festival Interlagos, que foi um festival que a gente teve de carros, uma picape 100% elétrica, mas ela estava ali de demonstração. Todas as que estão sendo mostradas, a Power da GWM, a Shark da BYD, a própria L200 que eu tenho, ela vai virar uma híbrida em pouco tempo, enfim, a Ford Ranger, como a gente conhece hoje, as novas gerações de Hilux, elas naturalmente vão ter que andar
para serem híbridas, mas justamente por causa do quanto esses carros circulam, o uso que eles têm aqui, o Brasil é um país agro, é um país que você percorre milhares e milhares de quilômetros, então não existe a possibilidade, eu acho, hoje, de você considerar que uma picape 100% elétrica, para um Brasil agro, ela é mais interessante e viável do que um veículo híbrido, entende? Porque a gente precisa de muita autonomia, né? Tudo E aí não depende tem. exatamente da autonomia. Exato, Quanto você vai rodar então, com ela, né? exato. Eu brinquei com você, falei com o Ti que a gente vai gravar com os carros elétricos no Autosport e eu tenho que ou mandar eles de plataforma ou voltar com Uhum. né, nas rodovias e nas pistas também tem hoje, mas na pista não é de carga rápida, é aquela carga que demora 6 a 8 horas para carregar. O que acontece? Eu estou na estrada usando o elétrico naquele modo que é horrível para o elétrico, que é o que você não regenera nada, só acelera, então, ou seja, você tem um gasto maior. Eu chego numa pista, taca ali pau nesses carrinhos lá, porque a gente tem que gravar eles no seu desempenho, que é excelente, mas a bateria faz assim, ó, né? E aí, como é que eu termino a gravação, que é sempre tarde, espero 8 horas carregar para voltar com esse carro para São Paulo, entendem? Então, hoje, até para uma gravação do programa, ele vira um pênalti, às vezes, dependendo da gravação, do deslocamento, do que eu vou fazer com esse carro. Eu preciso ou pagar uma plataforma para ele ir, ou pagar uma plataforma para ele voltar. Então, assim, tudo qual é a sua logística, qual é a sua Isso. necessidade de autonomia, qual é a sua grana, qual é seu espírito, né? E aí eu acho que não tem nada a ver com ser homem ou com ser mulher, né? Do tipo, Uhum. eu quero fazer meu dinheiro valer muito, eu amei essa tela, o carro eu vou pagar mais e não tenho nenhum acabamento de plástico, porta dura. E você entende? Eu quero silêncio, como a Jéssica está aqui falando, eu acho super fantástico também, porque é uma coisa que eu vou começar a reparar. Tipo, quanto aquele silêncio do carro elétrico talvez me traga uma paz, um bem-estar que eu não tinha notado, né? Porque a gente tem essas coisas, né? Enfim, eu acho que tem muitas variáveis, acho que tem espaço para todo mundo, mas acho que as montadoras no Brasil, elas têm muita ciência disso. Quem vende só carro 100% elétrico faz isso por uma força global. Por exemplo, as marcas que importam carro, Mercedes-Benz, Audi, que trazem da Europa, lá o híbrido não vai, porque eles estão com uma necessidade de redução de emissão, uma coisa tão fervorosa, tipo, não vai existir mais carro a combustão, vários países decretando isso, 2025 já está todo mundo adiando, porque viu que nem lá, em países ultra desenvolvidos, deu tempo de fazer essa renovação de frota, mesmo as pessoas tendo a renda familiar que tem, mesmo com subsídios do governo. Então, eles estão voltando atrás no sentido do prazo, mas que, obviamente, esse é um objetivo deles. Aí, se a Audi lá fora só vende carro elétrico e o Brasil importa, naturalmente vai importar só carros eletrificados. Uma Mercedes-Benz a mesma coisa, uma BMW a mesma coisa. A Volvo tinha vários carros híbridos, já não tem mais, só tem eletrificado, porque a Volvo mundialmente decidiu, eu só vou fazer eletrificado. E elas estão perdendo mercado, por quê? Porque realmente, para ter o 100% elétrico, primeiro que estão na casa de 800 mil, né? Alguns, estou falando dos esportivos, né? Da Audi, Sim. BMW, Mercedes. E a Volvo ali tá com 100% elétrico também. Não é todo mundo, né? Então, o antigo consumidor de Volvo, conservador. Você olha a Volvo hoje, o EX30 lá da Volvo, um carro minimalista, não tem nada, não tem botão de dar partida, não tem nada, você só entra no carro, ele apita, minimalista ao máximo. Será que aquele comprador de Volvo que morava no Brasil, tipo, que é esse carro? Não, é uma nova geração que vai se interessar por esse carro. É um novo cliente que a Volvo vai conquistar. E eles têm consciência disso, mas perderam muito mercado, né? O ônus e o bônus. Então, eu acho que realmente, para não perder mercado no Brasil, todas as marcas deverão e terão híbridos aqui, mesmo que seja o único mercado que elas ainda sustentem ou desenvolvam isso, né? Essas europeias não fazem isso porque é muita grana de investimento e não Uhum. tem essa grana, mas a China tem, então eles terão. Também tem aquele negócio, você não precisa abraçar todo o mercado, né? Tem marcas que vão ficar nichadas, tem marcas que vão continuar Isso? vendendo para um público, né? Então, assim, tem espaço para todo mundo. Esse é o ponto. E aí a briga que até a Renata participa muito comigo o elétrico também quer ter seu espaço, né? É claro, Gente, não, e vai ter, e a galera que tem, gosta e curte, se dá bem, tá dentro, tá super feliz, levantando a bandeira, é isso aí. Só não pode virar uma guerra, né? Você não, pode já gostar do seu pode. elétrico,
Eu posso Isso. gostar do meu diesel, o outro do etanol, o outro do carro a gasolina, o outro do carro velho dele, porque também ficar entrando nessas de dividir o Brasil no meio aí não tem menor necessidade, né? Ó, eu vou falar uma coisa para vocês duas que fique só entre nós, tá? Mas eu adoraria ter um Chevette. Ai, eu vou pegar essa frase agora, vou falar, olha o carro do elétrico, amanhã você vai ver esse Instagram pegando fogo, porque a gente vai fazer só esse recorte aí, você vai ver. Mas Mas é, gente, uma mas delícia é falar, muito bom falar falar. abertamente, É, falar sem preconceitos, né? Falar, sim, ouvir, saber ouvir, muito bom. Eu amei esse papo com vocês. obrigado. Infelizmente, as suas crianças precisam Olha jantar também, né? aqui, ó, vem aqui, fala aí, fala. Quero a minha mãe, fala. Quero minha mãe aqui. Fala aí, Vamos viu? combinar. Ó, um dia desse a gente vai juntar ele e a minha menina. Você vai ver a minha menina de 7 anos te convencer a comprar um carro elétrico, viu, Milene? Ai, que coisa mais linda, eu faço questão. Se ela me convencer, eu compro mesmo. Então tá bom, vamos fazer a live com a Sofia. Muito Gente, bom. vou pedir para vocês trazerem suas considerações finais aí. Deixa a Rê, coitada, falar um pouco. Falei pelos cotovelos aqui. Eu só quero agradecer mais uma vez, Thiago, pelo convite. Prazer enorme conhecer a Milene. Quem sabe aí desse mundão aí do automobilismo, do automotivo aí se encontre. Vamos, não, E eu é isso. sou super sua fã. Vamos se encontrar nessa Fórmula E aí. Bora ser embaixadora, você que gosta tanto já, né? Vamos fazer essas pontes aí. Assim, é isso, Milene. Obrigada a todo mundo que assistiu a live também, né? E Ah, até a é, muito próxima. obrigada, vocês foram demais. Eu gostei que tinha para todo gosto aqui. Tava bem democrática essa live aqui, eu adorei. Com certeza. Agradeço muito a participação da Renata, da Milene, do Bruno e da Jéssica. Ah, muito bom. Não, e teve uma galera aí, foi muito legal. Quem estava Teve. acompanhando também foi muito bom. A Natália participou, o Maurício também contribuiu. Então, gente, muito obrigado mesmo. Adorei essa live. Parabéns para todo mundo que participou, tanto a Milene quanto a Renata e o pessoal dos comentários. E lembra, essa live vai ficar aqui no Instagram e também no YouTube, canal Meu Carro Elétrico, tá bom? Milene, por favor, pode falar das suas redes sociais e a Renata também. Ah, é, a galera que gostou aí do conteúdo. A minha ideia, na verdade, é ajudar as pessoas a se relacionarem melhor com o carro, a fazerem escolhas melhores na hora de comprar. É um perfil com uma pegada bem mais educativa. Eu também mostro muito do meu dia a dia familiar com a turminha aqui de casa. Então vai ser um prazer ter vocês lá. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço, pelo papo. Eu adoro conversar com gente que pensa diferente de mim. Acho que a gente cresce e soma muito. Já falei, já voltei para o meio de campo. Agora, e foi um prazer estar com todos vocês, principalmente a galera do elétrico aí. Muito respeito, eu tenho muita admiração também. Acho que a gente tem que torcer para que tudo isso dê certo. Está gerando renda para o nosso país, está gerando emprego. Fábricas que foram abandonadas estão sendo compradas por essas marcas. Vai trazer dinheiro, vai trazer gente trabalhando. Então a gente tem que torcer para todo mundo dar certo, né? É isso aí. No final é isso aí que vale. Obrigada, Rê. Foi um prazer. Quero te ver mais, quero aprender tudo mais de Fórmula E. Fantástica. Vamos dar uns rolês por lá. Nós três, né? Temos que dar um rolezinho, entrar num ao vivo lá da Fórmula E em dezembro. Já deixa marcado aí. Vixe, tem uma galera para você conhecer, Milene, a turma é grande, viu? Ah, eu vou adorar. Obrigada, viu? Tchau. Renata, por favor. Menino, vamos embora. É só me seguir aqui, ó. É notícia, é tudo do carro elétrico, Fórmula E. E vamos embora. A Milene está querendo dar comida para os filhos dela, mas Bora. está aqui. Então, bora. Vamos jantar todo mundo. Tchau, tchau, gente. Até Beijo, mais. gente. Tchau, Tchau. Prazer, tchau. tchau, tchau.